Você acha que Jeff Bezos ou Elon Musk são ricos? Esquece. Eles são classe média perto do homem que vamos conhecer hoje. Imagine ter tanto, mas tanto dinheiro, que se você decidir fazer uma viagem de férias, você acidentalmente destrói a economia de 3 países no caminho. Essa é a história real de um rei africano que distribuiu tanto ouro que o metal precioso passou a valer menos que areia no Egito. Foi a primeira e única vez na história registrada que um único homem causou uma hiperinflação continental apenas sendo generoso. Olá, investidores! Eu sou o Cap e hoje vamos largar as planilhas de Excel e pegar nossos camelos para uma viagem no tempo. Vamos conhecer Mansa Musa, o imperador do Mali, e entender a lição econômica mais cara da história. Prepare o protetor solar e a carteira, porque a caravana do ouro vai partir agora. Estamos no século XIV, ano de 1312. A Europa estava na Idade das Trevas, lidando com peste e lama, mas na África Ocidental o Império do Mali brilhava. Mansa significa rei dos reis, ou imperador, e Musa herdou um império que controlava rotas comerciais cruciais. O segredo da riqueza do Mali se resumia a 2 coisas que todo mundo queria: sal e ouro. Naquela época, o sal valia seu peso em ouro em algumas regiões, pois era essencial para conservar comida. E o Mali tinha minas gigantes dos dois. Historiadores estimam que, se ajustarmos para a inflação de hoje, a fortuna de Mansa Musa passaria dos 400 bilhões de dólares. Ele era tão rico que não sabia o que fazer com o dinheiro, mas ele era um homem devoto e, em 1324, decidiu fazer a peregrinação a Meca. Mas o imperador não viaja de mochilão. Ele decidiu levar alguns amigos e fazer uma entrada triunfal no cenário mundial. O que se seguiu não foi uma viagem, foi uma migração de riqueza como o mundo nunca tinha visto. Tente visualizar isso, uma caravana de 60 mil pessoas atravessando o deserto do Saara. É a população de uma cidade inteira em movimento. Havia soldados para proteção, músicos para entretenimento, cozinheiros e 12 mil servos. E o mais impressionante, cada um desses 12 mil servos carregava um bastão de ouro maciço de quase 2 quilos, só para ostentar. Mas a carga pesada estava nos camelos. Eram 80 camelos e cada um carregava entre 20 e 130 quilos de pó de ouro. Estamos falando de toneladas e toneladas de ouro puro sendo transportados a céu aberto. Por onde a caravana passava, ela causava um choque cultural. Cidades pequenas viam aquela riqueza e achavam que o sol tinha descido à terra. Mansa Musa era extremamente generoso. Se ele via uma mesquita pobre, ele dava ouro para reformar. Se via um mendigo, ele dava uma moeda que mudava a vida da pessoa. Ele gastava e doava sem nem olhar o preço. Era como se o dinheiro fosse infinito para ele. Mas o verdadeiro problema começou quando essa comitiva faraônica chegou na maior metrópole da época, o Cairo, no Egito. O sultão do Egito recebeu Mansa Musa com honras, mas Musa quase causou um incidente diplomático ao se recusar a beijar o chão aos pés do sultão. Depois do climão, Musa decidiu fazer as pazes do jeito que ele sabia, gastando. Ele inundou os mercados do Cairo. Seus soldados e servos estavam cheios de ouro e compravam tudo o que viam pela frente a preços absurdos. E aqui entra a nossa aula de economia. O que acontece quando de repente todo mundo tem muito dinheiro? O valor do dinheiro cai. Os comerciantes do Cairo perceberam que o ouro não era mais raro. Se todos têm ouro, o ouro não vale nada. Os preços dispararam. Um pão que custava uma moeda de cobre passou a custar uma de ouro. Foi uma hiperinflação instantânea. A economia do Egito, que era estável há séculos, entrou em colapso em questão de semanas por causa da bondade de Musa. Relatos históricos dizem que levou 12 anos para a economia do Egito e do Oriente Médio se recuperar desse choque do ouro. Na volta para casa, Musa percebeu o estrago. Diz a lenda que ele tentou recomprar o ouro com juros altos para tentar tirar o excesso do mercado. Mansa Musa voltou para o Mali não só mais pobre, relativamente, mas muito mais sábio. Ele usou o resto da sua fortuna para algo que não gera inflação: conhecimento e infraestrutura. Ele transformou a cidade de Timbuktu em um centro intelectual global, construindo a famosa Universidade de Sankoré e mesquitas lendárias. Estudantes e arquitetos do mundo todo vinham para o Mali. A riqueza física atraiu a riqueza intelectual. A viagem dele colocou o Mali no mapa, literalmente. Mapas europeus da época começaram a mostrar um rei negro segurando uma pepita de ouro gigante na África. Qual a lição para nós hoje? A história de Musa é a prova definitiva da lei da oferta e demanda. O valor de algo não é intrínseco, ele depende de quão raro aquilo é. Até o ouro pode virar lixo se houver demais.
É por isso que governos não podem simplesmente imprimir dinheiro para resolver a pobreza. Isso só cria o efeito Mansa Musa moderno. Mansa Musa foi um grande rei, mas talvez o pior banqueiro central da história. O Império do Mali eventualmente declinou após a morte dele, mas a lenda de sua riqueza dourada vive até hoje. E você, o que faria com 400 bilhões de dólares? Quebraria a economia do seu país ou investiria em conhecimento? Se você gosta dessas histórias onde a história e o dinheiro se encontram, você está no lugar certo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui a gente aprende a não cometer os erros dos antigos imperadores. Deixe seu like se você queria ter estado naquela caravana para pegar uma lembrancinha. Eu sou o Cap e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!